Fala galera, tudo bem com você? É o seguinte, sou o professor Thiago Buranello, professor de Linguagens do ENFA e o projeto Termine Seus Estudos. E agora você vai acompanhar junto comigo a resolução das 12 questões mais fáceis do Enseja, ou seja, é aquela questão que você não podia errar. Então vamos lá, fica ligadinho, rodô, valeu! Fala galera, vamos lá, professor Thiago Buranello, questão número 1, comentando com vocês sobre a prova do Enseja, a prova de linguagens. Então vamos lá. Questão tradicional, questão que a gente comentou nos nossos vídeos aí de revisão. Então, olha só que interessante, você tem uma tirinha, tá? E a dica que eu dou sempre é que você comece lendo por onde? Sempre pela pergunta, independente do tamanho do texto, comece lendo pela pergunta. Então, vamos lá. A tirinha une a linguagem visual ao texto verbal para construir uma mensagem cujo sentido é de. Então, ele quer saber, eu tenho linguagem visual, que eu poderia chamar então aqui para vocês, o que é a linguagem visual? É a linguagem não verbal, ou seja, não tem palavras, tá? E eu tenho também daí o texto verbal, tá? Que significa que eu tenho palavras. Então, qual é o esquema da questão? A tirinha utiliza duas coisas, a parte ilustrada e a parte escrita, para construir uma mensagem cujo sentido é, ou seja, ele quer saber qual é o sentido da mensagem. Então vamos lá, vamos à tirinha e ver qual é o sentido dessa mensagem. Produto interno bruto. Veja lá, as criancinhas, tudo mais. Renda per capita. Ali. Distribuição de renda. Foi embora sozinho, né? Bom, vamos lá. O sentido dessa mensagem é estímulo à esperteza? Será que o foco aqui está mostrando a esperteza? Claro que não, né? Crítica econômico-social, óbvio, né? Você percebe que o que acontece aqui no final? Só a distribuição de renda. Só ficou com tudo, tá? Então é crítica econômico-social. Discriminação de raça e cor? Não, tá? Não tem nada que aponte isso. Você pode falar, mas tinham os diferentes aqui, mas não era o foco. Tá? E combate à distribuição de renda? Não é combate à distribuição. Ele está mostrando que a distribuição de renda não é igual para todos. Então, facinho, resposta correta, letra B, de como diz a Alessandra, bombando no Enseja. Galera, vamos lá, Thiago Buranello, questão 2 da prova do Enseja, questão clássica que vai tocar no assunto de gêneros textuais, que nós comentamos várias vezes aí, para a galera que está no ENFA, para a galera que acompanha o canal Termine Seus Estudos, nós falamos sobre gêneros textuais. Então vamos lá. Por onde eu começo lendo? Eu começo lendo sempre pela pergunta. Olha o tamanho do texto que você tinha aí. O que você faz? Vai ler ele primeiro? Não. Vá para a pergunta. Bom, muitas pessoas, antes de irem ao cinema, procuram informações sobre o filme que irão assistir. Até aí, interessa uma coisa? Não, linguiça calabresa. Tá? Não falou nada de interessante. Os jornais e revistas, por sua vez, publicam resenhas. Opa, qual é o nome do gênero? Resenhas. Como é o caso desse texto? Então, você não precisava descobrir qual era o texto. Olha que sossegado. Não precisava descobrir qual era o texto. Tá? Ele já falou para você que é uma resenha. Cuja sua função social é... Qual é a pergunta, então? Cuja função social é. Ou seja, ele quer saber qual é a função de uma resenha. Bom, para quem está ligado no nosso canal, você já sabe o seguinte. Se aqui tivesse escrito notícia e aqui tivesse perguntando qual é a função de uma notícia, você ia dizer informar. Básico, tá? Gêneros textuais. Para você que estudou com a gente, você vê lá, resenha. Qual é a função social da resenha? Você não precisaria nem ler o texto. Eu não li o texto na hora de resolver. Eu só fui ler depois. Tá? Então, olha só. Função de uma resenha. Olha a diquinha que eu vou escrever aqui. Resenha é... Eu tenho um resumo, ou seja, eu tenho partes da obra. Eu conto algumas coisinhas da obra. E esse A de resenha lembra sempre... argumentação, ou seja, opinião. Então, o que é uma resenha?
É um texto que eu conto um pouquinho sobre a obra, tá? Então eu estou falando sobre um filme, eu vou contar um pouquinho sobre o filme. E esse A de resenha, esse A lembra opinião, argumentação. Então resenha é falar sobre a obra e opinar sobre ela. Falar o que eu acho, o meu ponto de vista, se é legal ou se não é. De cara, olha só, como que você poderia resolver na hora, você com esse conhecimento sobre resenha? Resumir a história narrada no filme? O objetivo é só resumir? Só isso não. Só isso não. Beleza? Avaliar a obra em exibição nos cinemas? Opa, sim. O que é avaliar? A resenha, ela vai contar esses detalhes e o que ela vai fazer? Uma avaliação. Essa avaliação é que entra na argumentação. Se a obra é boa ou não é, eu estou avaliando. Descrever aspectos técnicos da produção? Por que não é descrever de cara eu já sabia? Porque descrição significa detalhes, tá? E a resenha nunca vai trazer grandes detalhes, ok? Detalhe significa aprofundamento. Promover reflexões sobre o tema da película, então, sobre o tema do filme. Não, ele não quer fazer você refletir, ele quer mostrar para você se o filme é bom ou não. Então a resposta certa é a letra B. A resposta certa é a letra B. Agora, vamos supor que você não tivesse essa facilidade aqui. Ah, professor, eu não sei o que é resenha. Eu vou mostrar para você na leitura como fica fácil. Ó, resenha. Cine Hollywood. Olha que estranho que está escrito Hollywood. Já chama a sua atenção. Começou o filme e descubro que a brincadeira do trailer de ter legendas para entender os cearenses se estendeu ao longa. Somos apresentados aos personagens como, olha o nome do cara, Francis Gleidson, sua esposa Maria das Graças e Francis Gleidson Filho, cria do casal. Então até agora falou o nome dos personagens apenas. A história se passa no interior cearense, nos anos de 1960, onde Francis Gleidson é um pequeno exibidor que luta para manter seu negócio de pé, que é exibir filmes no cinema, a despeito da iminente chegada das TVs ao interior. Após fracassar numa cidade, ele e sua família se mudam para o município de Pacatuba, onde conhece os tipos da cidade. O que rolou? Vou dividir aqui. Ó. O que rolou até aqui? Rolou opinião? Não. Até aqui rolou apenas informação sobre qual é o assunto do filme. Assunto do filme, que seria esse resuminho, ó, parte da obra. Agora vamos lá. Em Pacatuba, eles vão tentar, pela última vez, ter sucesso no seu empreendimento. Fomos presenteado com um filme muito engraçado. Ralá, bomba, Brasil! Fui presenteado com um filme muito engraçado, mas também muito emocionante. Gente, qual é a concepção de engraçado? Você pode olhar e falar assim, nossa, que filme podre, não ri nenhuma vez. Tá? Então, para quem escreveu esse texto, o filme é engraçado e é emocionante. Tá? Você pode ler... você pode assistir o filme e não achar graça nenhuma. Então veja, eu tenho um texto que demonstra o assunto e eu tenho parte do texto que demonstra a opinião. E isso é característica de resenha. Resumir e argumentar. Resposta correta, letrinha B. Vamos lá então. Começa por onde? Por aqui, por aqui. Nunca, filhote. Começa por baixo. Vamos lá. A padronização da beleza e sua divulgação na mídia levam as mulheres e garotas a recorrerem a extremos para alcançar esse padrão. Olha, interessante, recorrer a extremos. De acordo com o texto, que nós ainda não lemos, a busca de um padrão ideal leva a quê? Então, ó, o que interessa, o foco é sempre no final. Aqui que no final que aparece a pergunta. A busca de um padrão ideal leva ao ou a. Vamos lá. Aqui tem a mulher. Falaram que o meu corpo não era ideal, então mudei. Que emagreceu. Falaram que o meu cabelo era ruim. Mudei novamente. Olha lá, deu uma alisada na peruca. Então o problema era a minha cor. Mudei mais uma vez. Mudei tanto a partir dos outros, e aí vem aqui, ó, que esqueci quem sou eu. Opa, então essa mudança faz o quê? Nós nem lemos ainda as alternativas. Essa mudança gera o quê? A pessoa vai perdendo a identidade dela, ela vai mudando, ela nem se reconhece mais. Então vamos lá. A busca de um padrão ideal leva a quê? A satisfação pessoal? Não, de acordo com o texto, não. De acordo com o texto, você vai pirando, né? Você vai até não se reconhecer mais.
Perda da identidade? Óbvio, óbvio. Então, resposta correta, letra B de Bosque. Letra B de Bosque. Perda da identidade. Adequação ao modelo? Isso acontece no texto, professor. Sim, mas não é o foco, ó. Ideal, tá? Leva a quê? Leva a perda da identidade. Investimento na autoestima? Não, o texto faz uma crítica. Maravilha? É isso aí, questão moleza, moleza, que era pura interpretação de texto e prestar atenção no finalzinho, na última frase. Moleza. Questão 17 da prova de linguagens do Enseja. Bora lá, bora lá. Ai, que curtinho, professor, eu vou ler ele primeiro. Não vai não, se você... olha, te arrebenta, hein? Ó, começa por aqui. A declaração do escritor Ariano Suassuna, então você nem leu ainda, você sabe que é uma fala do Ariano Suassuna, revela um posicionamento sobre a incorporação de estrangeirismos na língua portuguesa falada no Brasil, que é de. Então, você vai ler aquele textinho, aquela frase ali em cima, querendo saber o que é que o Ariano revela em relação a qual tema, professor? A estrangeirismos. O nome já diz. O que é estrangeirismo? É você ficar utilizando palavras estrangeiras, onde? Na língua portuguesa, tá? A gente faz muito isso. Vamos lá. Vamos ver o que o Ariano fala. O que o Ariano... Vamos ver o que o Ariano fala, então. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Repetindo. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Então, o que é que o Ariano... Olha só como você já tem um foco, já que você já sabe a pergunta. O que é que o Ariano Suassuna pensa em relação aos estrangeirismos? Ele gosta? Não, porque ele disse não troco, tá, pelo ok de ninguém. Então, ele está buscando uma adesão. Adesão significa aderir, dizer sim, eu quero usar, eu adoro estrangeirismos. Não. Ele está fazendo uma análise? É claro que não. Ele está dizendo não troco, é uma afirmação. Uma comoção, ele está comovido, falando, ai meu Deus, como é lindo esses estrangeirismos, a minha língua. Não. Ele demonstra o quê? Resistência. Porque ele mostra que ele não quer utilizar esses estrangeirismos. Então, respostinha certa, você já sabe, é apenas uma brincadeira, mas a resposta certa é a letra D de jeans. Valeu, valeu, valeu!